O Evangelho dos Egípcios. O Evangelho Sagrado do Pai. Biblioteca Nag Hammadi. O Evangelho Sagrado do Pai. O livro sagrado. O livro sagrado dos egípcios sobre o grande espírito virginal invisível, antepassado, o Pai, cujo nome não pode ser nomeado, aquele que veio das alturas da plenitude, a luz sobre as luzes dos eons de luz, reinos domínios da luz, a luz do silêncio da providência e o Pai do silêncio, a luz da palavra e da verdade, a luz das incorruptíveis, a luz infinita, o esplendor dos eons de luz do Pai oculto, sem idade, Pai desmarcado, eterno, não anunciado, silencioso, o éon do aeons, autogenes, autogerado, autoprodutor, alienígena, de outro mundo, o éon realmente verdadeiro. 3 poderes celestiais vieram do grande espírito invisível. Os 3 poderes saíram do grande espírito virginal invisível, eles são, o Pai, a Mãe, e o Filho, vindo do silêncio vivo, que vieram do Pai incorruptível. Estes surgiram sobre o silêncio do Pai desconhecido, e daquele lugar, do Medon do Shomedon, vieram o primeiro Pai, aquele que governa o Aion dos Aions e a luz de cada um de seus poderes. E assim o Filho surgiu como 4º lugar, a Mãe o 5º, o Pai o 6º. O grande Espírito invisível era desconhecido, não revelado entre todos os poderes, as glórias e os incorruptíveis. Ele era a luz anunciado, é aquele ilimitado. Então, do grande Espírito invisível, surgiram os 3 poderes, as 3 Ogdoades que o Pai traz em silêncio com sua providência, a partir de seu coração, ou seja, o Pai, a Mãe, e o Filho. O Pai é a primeira Ogdoade, reino do 8º, por causa do qual o Filho 3 vezes masculino surgiu, que é o pensamento, e a palavra, e a incorruptibilidade, e a vida eterna, a vontade, a mente e a presciência. O Pai-Mãe andrógeno, o segundo Ogdoad poder, a Mãe, a virginal Barbelo, Memeneaimen, que preside sobre todo o céu, Karbashir Adonim Adonai, o poder inexplicável, a Mãe inefável. Ela brilhou e se originou de si mesma, ela veio, ela concordou com o Pai do silêncio silencioso. O terceiro Ogdoad poder, o Filho do silêncio silencioso, e a coroa do silêncio, e a glória do Pai e a virtude da Mãe, do coração ele, o Filho, produziu os 7 poderes da grande luz das 7 vozes. E a sua palavra completa é a sua conclusão. Esses são os 3 poderes, os 3 Ogdoades que o Pai, através de sua providência, tirou de seu coração. Ele os trouxe sobre aquele lugar. O reino de Doshomedon. O reino Aion do Medon Doshomedon surgiu. É um Aion eterno dos anjos que governa o Aion dos Aions, e estabeleceu o trono que está nele, e os poderes que o cercam, as glórias incorruptíveis. O Pai da grande luz que surgiu do silêncio, ele é o grande Aion do Shomedon, no qual o Filho 3 vezes masculino repousa. E o trono da sua glória foi estabelecido nele, neste único em que o seu nome não revelado está inscrito, irrevogável na lápide. Esta é a palavra, o Pai da luz sobre o todo, aquele que saiu do silêncio. Enquanto ele repousa no silêncio, aquele cujo nome está em um símbolo invisível. Um mistério invisível e oculto surgiu em diante, Iu e Au, as 7 vogais, 22 vezes cada, e, desta forma, os 3 poderes deram louvores ao grande Espírito virginal invisível, inominável, invocável, e seu virgem masculino o Aion Cristo Ezepesh. Eles pediram um poder. Um silêncio do silêncio vivo surgiu, a saber, glórias incorruptíveis nos Aions eternos, miríades acrescentadas, seres triplo masculinos, as descendências tripla masculinas, as raças masculinas acrescentam, as glórias do Pai, as glórias do grande Cristo, e a descendência masculina, as gerações preencheram o grande Doshomedon Aion, com o poder da palavra sobre o todo pleroma. Então, o Filho 3 vezes masculino do grande Cristo, a quem o grande Espírito invisível tinha ungido, aquele cujo poder era chamado de Ainon, deu louvor e graças ao grande Espírito invisível e seu virgem masculino Yoel, e ao silêncio do silêncio silencioso, e à majestade inefável irrespondível e não interpretável, o primeiro a surgir, e que é improclamável, o que é maravilhoso e inefável, ele quem tem todas as grandezas da majestade do silêncio daquele lugar.
O Filho 3 vezes masculino ofereceu louvor e pediu um poder do grande Espírito virginal invisível. Em seguida eles apareceram sobre aquele lugar, a quem vê as glórias, tesouros em um mistério invisível do silêncio, a quem é o homem virgem e o El. Então, a criança da criança, Ezepesh, apareceu. E assim ele foi completado, ou seja, o Pai, a Mãe, o Filho, os 5 selos, o poder invencível que é o grande Cristo sobre todos os que são incorruptíveis, sagrado, no final, o incorruptível são as potestades e glórias incorruptíveis. Eles surgiram em seguida, estes deram louvores e glórias a um mistério oculto, não revelado escondido. Ele nos gerou, a saber, as glórias e os incorruptíveis, e estabeleceu nos tronos dos aeons eternos que estão nele, e cada um possui miríades de poderes incontáveis que os cercam, glórias incorruptíveis. Eles surgiram do Pai, e da Mãe, e do Filho, e todo o pleroma, que foi mencionado antes, e os 5 selos, e o mistério dos mistérios. Eles apareceram, e é quem preside sobre os reinos e éons em verdade verdadeiramente eterno, e passaram por todas as eras e os éons realmente eternos. Emanação da providência divina. Então uma emanação, a providência, apareceu do silêncio, com o silêncio vivo do Espírito, e da palavra do Pai, e uma luz. Ela e os 5 selos que o Pai trouxe de seu coração, e ela passou por todos os seus eternos éons mencionados antes. E ela estabeleceu tronos de glória, e miríades de anjos incontáveis, e pessoas incontáveis que o cercaram, os poderes e glórias incorruptíveis, e todos eles louvando com uma só voz cantam e dão glória, com um único acorde com uma única voz que nunca é silenciosa, ou seja, para o Pai, e a Mãe, e ao Filho, e todos os pleromas mencionados antes, que é o grande Cristo, que veio do silêncio, que é o Filho incorruptível Temael Temachael Eli Machar Machar Set, o poder que realmente verdadeiramente vive, e o virgem masculino que está com ele, e o El, e Ezepesh, o mestre da glória, e a criança da criança, e a coroa de sua glória, sobre os 5 selos, o pleroma mencionado antes. A palavra lá, então, veio a grande palavra viva autogerada, o verdadeiro Deus, o Fisis de natureza não nascida da vindoura, aquele cujo nome eu direi, dizendo, Aeotost, que é, o Salvador, o Filho do grande Cristo, que é o Filho do silêncio inefável, que saiu do grande Espírito invisível e incorruptível. O Filho do silêncio apareceu com o silêncio, o homem imortal invisível, oculto, e os tesouros de sua glória. Em seguida ele apareceu no revelado. E ele estabeleceu os 4 éons eternos. Com uma palavra, ele os estabeleceu. Ele louvou ao grande Espírito virginal invisível, o silêncio do Pai, em silêncio sobre o silêncio vivo do silêncio, o lugar onde a humanidade repousa. Meiroteia e Adamas. Então surgiu naquele lugar a nuvem da grande luz, o poder da vida, a mãe dos santos incorruptíveis, o grande poder, Meiroteia. E ela deu à luz aquele a qual o nomeou dizendo, 3 vezes, você é, pois este, Adamas, é uma luz que irradiava da luz, ele é o olho da luz. Pois este é o primeiro ser humano, aquele por meio de quem e para quem o todo veio à existência, e sem ele o qual nada do que foi feito surgiu. João 1:3. O Pai incompreensível, incognoscível, apareceu. Ele desceu de cima, ele veio para a anulação da deficiência. Em seguida os grandes logos a grande divina autogerado, a palavra, ou seja, os autogenes divinos e o homem incorruptível Adamas se uniram uns com os outros, e um poder humano da palavra foi produzido. Então um logotipo do homem veio a existir, ou seja, a humanidade veio à existência. No entanto, o homem nasceu por meio da palavra. E este poder humano da palavra louvou o grande, invisível, incompreensível, Espírito virginal, e a virgem masculina Barbelo, e o filho 3 vezes masculino, e Ioel o virgem masculino, e Ezepesh, o detentor da glória, e a criança da criança, e a coroa de sua glória, e o grande Aion reino eterno do Shomedon, e os tronos que estão nele, e os poderes que o cercam, as glórias incorruptíveis, e toda a sua plenitude já mencionada antes, e a terra etérea, o recebedor de Deus, onde os homens santos sagrados da grande luz recebem forma, os homens do Pai do silencioso e vivo silêncio,
o Pai do todo e a sua abundante plenitude, anteriormente mencionado. Os 4 reinos Aeons são os eternos luminares. O grande Logos, os autogenes divinos e o homem incorruptível Adamas louvaram, e eles pediram um poder e força eterna para os autogenes, para a conclusão repleta dos 4 éons eternos, para que, através deles, pudessem aparecer a glória e o poder do Pai invisível sobre os sagrados santos homens da grande luz que virá ao mundo, que se assemelha à imagem da noite. Então o homem incorruptível Adamas pediu para eles um filho de si mesmo, para que ele, o filho, se tornasse pai da raça imóvel e incorruptível, para que, através dela, dessa geração, o silêncio e a voz aparecessem, e, através destes, os aeons mortos pudessem se levantar, e após isso, se dissolver. E assim surgiu do alto o poder da grande luz, a revelação, a profecia. Ela deu à luz as 4 grandes luzes, Armozel, Oroyael, Davit, Elelet, junto com o grande incorruptível Set, o filho do homem incorruptível Adamas. E assim foi completado o Aeon Reino, perfeito do grande Seto Hebdômada, que existe em mistérios ocultos, tornou-se completo. Quando este recebe a glória, este se torna 11 Ogdoades, reinos da 8ª, consortes e atendentes para os luminares. E o Pai concordou em aprovação, e o pleroma inteiro dos luminares se agradou. Em seguida seus consortes surgiram para a conclusão da Ogdoá dos autogenes divinos, a graça para a primeira luz Armozel, a percepção para a segunda luz Oroyael, o entendimento para a terceira luz Davit, a compreensão para a quarta luz Elelet. Esta é a primeira Ogdoá dos autogenes divinos. E o Pai havia aprovado, o todo pleroma das luzes concordaram. Os ministros surgiram, o primeiro, o grande Gamaliel para a primeira grande luz Armozel, e o grande Gabriel para a segunda grande luz Oroyael, e o grande Samblo para a terceira grande luz Davit, e o grande Abrasax para a quarta grande luz Elelet. E as consortes destes atendentes surgiram de acordo com a vontade do consentimento do Pai, a memória, para o primeiro, grande Gamaliel, o amor, para o segundo, grande Gabriel, a paz, para o terceiro, o grande Samblo, a vida eterna, para o quarto o grande Abrasax. Assim dessa forma, os 5 Ogdoades foram concluídos, um total de 40, como um poder inexplicável. Então os grandes autogerados, os autogenes, Logos a palavra e a expressão no pleroma das 4 luminares louvaram o grande espírito virginal invisível, inominável, e o virgem masculino, e o grande Doshomedon Aion o Pai, e os tronos que estão neles, e os poderes que os cercam, glórias, autoridades e as potestades, e a criança 3 vezes masculina, e o virgem masculino Yoel, e Ezepesh, o titular da glória, a criança da criança e a coroa de sua glória, todo o pleroma, e todas as glórias que estão ali, os infinitos pleromas e os eons inomináveis, a fim de que eles possam nomear o Pai como o quarto numerário, junto com a geração, raça, incorruptível, para que eles possam chamar a semente do gene do Pai e da semente do grande Set. Os luminares foram entronizados. Então tudo estremeceu e o tremor se apoderou dos incorruptíveis. E os filhos triplos masculinos vieram de cima, para aqueles não nascidos e para os autogerados, e aqueles que foram gerados no aion do nascimento. A majestade surgiu, toda a grandeza do grande Cristo. Ele estabeleceu tronos de glória, inúmeras miríades, nos 4 éons ao redor deles, miríades sem número, poderes e glórias incorruptíveis. E eles surgiram assim, desta forma. E a igreja espiritual incorruptível cresceu em acordo com as 4 luzes dos grandes autogêneses de vidas, o Deus da verdade, louvando, cantando, e dando glória com uma só voz, unânimes, com uma boca que não descansa, para o Pai, e a Mãe, e o Filho, e todo o seu pleroma, assim como foi mencionado antes. Os 5 selos que possuem as miríades, e aqueles que governam os éons, e aqueles que carregam a glória dos governantes, receberão o comando de se revelar aos que são dignos. Amém. A semente do grande Set. Então a semente do grande Set, o filho do homem incorruptível Adamas, deu louvores ao grande espírito virginal invisível, inefável, impronunciável, inominável, e o virgem masculino, e o filho 3 vezes masculino, e o homem virgem Yoel, e Ezepesh, o portador da glória e a coroa de sua glória, o filho do filho,
e o grande Aion de Doshomedon, e o Pleroma já mencionado antes. Set solicitou sobre sua semente. Então surgiu daquele lugar o grande poder da grande luz Plesiteia, a mãe dos anjos, a mãe das luzes, a mãe gloriosa, a virgem de 4 seios, trazendo o fruto da fonte de Gomorra, e Sodoma, que é o fruto do manancial de Gomorra que está nela. Ela, Plesiteia, veio através do grande Set. Então o grande Set se alegrou com o dom que lhe foi concedido a ele pelo Filho incorruptível. Ele tomou sua semente da Virgem com os 4 seios, e a colocou com ele no 4º éon, ou, nos 4 éons, com a terceira grande luz Davite, Sopia da matéria, Saklas, Nebruel e anjos. Depois de 5.000 anos, a grande luz Elelete falou: deixe alguém reinar sobre o caos e o Hades. E então apareceu uma nuvem cujo nome é Elixopia. Sopia, que é material, olhou para as partes sobre o caos, a face dela tornou-se como o leão em sua forma de sangue. E o grande anjo Gamaliel falou ao grande Gabriel, o ministro sobre a grande luz Oroyael, ele disse: deixe um anjo sair, a fim de que ele possa reinar sobre o caos e o inferno. Então a nuvem Elixopia concordou, produziu 2 indivíduos ou 2 mônadas, cada uma das quais tinha uma pequena luz. O trono, que ela tem estabelecido na nuvem acima. Então Sakla, o grande anjo, viu o grande demônio que estava com ele, Nebruel. E eles se tornaram juntos um espírito gerador sobre a terra. Eles geraram anjos assistentes. Sakla disse ao grande demônio Nebruel, que os 12 éons venham a existir sobre o éon do caos, mundos inferiores. Então o grande anjo Sakla disse isso pela vontade dos autogenes: haverá 7 em número poderes de 7 céus. E ele disse aos grandes anjos: ide e deixai cada um de vós reinar sobre o seu mundo. E assim cada um desses 12 anjos partiu. O primeiro anjo é Atot. Ele é aquele a quem as grandes gerações dos homens chamam de ceifeiro. O segundo é Armas, que é o olho do fogo. O terceiro é Galila. O quarto é Iobel. O quinto é Adonaios, que é chamado de Sabaoth. O sexto é Caim, a quem as grandes gerações de homens chamam de Sol. O sétimo é Abel. O oitavo é Quirecina. O nono Iubel. O 10º é Armupiael. O 11º é Ashiradonim. O 12º é Belias. Estes são os que presidem reinos sobre o Hades e o caos. Arrogância de Saklas, a vinda do arrependimento metanoia. E depois da fundação do mundo, Sakla disse a seus anjos: eu sou um Deus ciumento, e além de mim nada surgiu, uma vez que ele confiou em sua natureza. Então uma voz veio do alto, dizendo: o homem Adamas existe, e o filho do homem, que seria o grande Set, também. Por causa da descida da imagem acima, que é como sua voz das alturas, através da semelhança de quem olhou para fora através do reflexo sobre a imagem acima, foi formada a primeira criatura, e por amor a essa criatura o arrependimento surgiu. Por causa disso, metanoia surgiu. Ela recebeu sua conclusão e seu poder pela vontade do Pai, e também sua aprovação, com a qual ele aprovou, sobre a grande incorruptível raça imóvel dos grandes e poderosos homens do grande Set, de modo que ele pudesse semeá-la nos eons que foram produzidos à existência, para que através dela, metanoia, a deficiência possa ser corrigida e preenchida. Pois ela tinha vindo de cima para um mundo de baixo, que lembra a imagem da noite. Quando ela veio, ela orou para o arrependimento de ambos da semente do arconte deste Aion, e as autoridades que vieram a surgir por ele, que é a semente contaminada do Deus Criador dos demônios que são destinados a serem destruídos, e se alegrou pela semente de Adamas e do grande Set, que é como o sol. Ormus é a semente de Set. Então o grande anjo Ormus, que significa refúgio e abrigo, veio para preparar a semente do grande Set, por meio do Espírito Santo em um corpo santo gerado pelo Logos a palavra, por meio das virgens da semeadura contaminada da semente neste Aion. Então o grande Set veio e trouxe sua semente. E ela foi semeada nos Aions que foram gerados aqui abaixo, cujo número deles sendo a quantidade de Sodoma. Alguns dizem que Sodoma é o lugar da terra do grande Set, que é Gomorra. Mas outros dizem que o grande Set tirou sua plantação de Gomorra e a semeou em segundo lugar, lugar a qual ele deu o nome de Sodoma. Esta é a raça que surgiu por meio de Edocla. Pois ela deu à luz pela palavra, a verdade e a justiça. Esta é a origem da semente da vida eterna,
que pertence àqueles que vai perseverar, através do conhecimento, gnose, vindo do lugar que vieram de sua emanação. Esta é a grande geração incorruptível que veio através de 3 mundos para este mundo: dilúvio, fogo, pragas, fome e tentações. E o dilúvio veio como um exemplo, para indicar a consumação do aion desta era. Mas será enviado ao mundo por causa desta raça. Um grande incêndio virá sobre a terra. Mas, para aqueles que pertencem a esta geração, a graça será concedida, por meio dos profetas e dos guardiões que guardam a vida desta geração. Por causa desta raça, ocorrerão fomes e pragas. Mas essas coisas vão acontecer por causa desta grande geração incorruptível. Por causa desta raça, virão tentações, uma falsidade de profecias enganosas, por falsos profetas. Então o grande Set viu a atividade do diabo Satã, e seus muitos disfarces, e seus regimes, e seus planos que virão sobre Set, ou seja, sua geração incorruptível e inabalável, e as perseguições de seus poderes e seus anjos, a enganação deles, que eles agiram imprudentemente contra si mesmos. Em seguida o grande Set louvou o grande, inominável e virginal Espírito, e a virgem masculino Barbelo, e a criança 3 vezes masculina Teumael Eli Eli Machar Set, o poder que realmente, verdadeiramente vive, e a virgem masculina Euel, e Ezepesh, o possuidor da glória e a coroa de sua glória, e o grande do Shomedon Aion, e os tronos que estão nele, e os poderes que os cercam, e todo o pleroma, já mencionados anteriormente. Anjos guardiões e encarnações de Set. E Set pediu guardas sobre sua semente. Então surgiram diante dos grandes Aeons 400 anjos etéreos, acompanhados pelo grande Aerosiel e o grande Seu Mechel, para guardar a raça grande e incorruptível, seus frutos e os grandes homens do grande Set, desde a época e do momento da verdade e da justiça, até a consumação do aion desta era e seus arcontes, aqueles a quem os grandes juízes condenaram à morte. Então o grande Set foi enviado pelas 4 luzes, de acordo com a vontade dos autogenes e de todo o pleroma, através da dádiva e do bom prazer do grande Espírito invisível, e os 5 selos, e ao todo o pleroma. Set passou pelas 3 parousias, para o cumprimento do juízo final, mencionados anteriormente, o dilúvio, o grande incêndio e o julgamento dos regentes arcontes e dos poderes e das autoridades, para salvar a sua raça, geração, que se extraviou, por meio da reconciliação do mundo, e dos batismos por meio de um corpo gerado pelo Logos, a palavra, do qual o grande Set preparou para si mesmo secretamente por meio da Virgem, a fim de que os santos possam ser gerados pelo Espírito Santo, através de símbolos secretos e invisíveis, através de uma reconciliação do mundo com o mundo, através da renúncia do mundo, e o Deus dos 13 reinos Eons, e através das súplicas dos santos e dos inefáveis, e através do coração incorruptível da grande luz do Pai, que preenche com a sua providência. Set estabelece o batismo através de Jesus. Set estabeleceu, através da santa previsão, o seu santo batismo sagrado, que ultrapassa o céu, e através do incorruptível, gerado pelo Logos a palavra, Jesus o vivente, a vida eterna, aquele a quem o grande Set se vestiu. E por meio dele, ele apregoou os poderes dos 13 reinos Eons através dessa pregação. Ele estabeleceu aqueles que foram trazidos e levados embora. Ele os armou com uma armadura do conhecimento desta verdade, com um poder invencível de incorruptibilidade. Ali apareceram para eles o grande atendente e seus Mazareus e Sedequeus. Pode se referir a Jesus Nazareno, Jesus o Justo, a Água Viva, e os grandes líderes, Tiago, o grande Teopemptos e Isauel, aquele posicionado sobre a graça Mepiel, e aqueles que presidem sobre a fonte da verdade, Michels e Michar e Minesinous, e aquele que preside sobre o batismo dos vivos e dos purificadores Sesengemparanges, e aqueles que presidem sobre as portas das águas, Michels e Michar, e aqueles que presidem sobre o apogeu, Celdal e Elainos, e aqueles receptores da grande raça, os incorruptíveis, homens poderosos, valentes do grande Set, os ministros das 4 luzes, o grande Gamaliel, o grande Gabriel, o grande Samblo e o grande Abrasax, e aqueles que presidem sobre o sol e as suas nascentes, ou Seseipineus e Eurumaios, e aqueles os que presidem sobre a entrada do estado de repouso para a vida eterna, os governantes Mishanter e Mishanor, e eles os que guardam as almas dos eleitos,
acramas strimpsouchos, e o grande poder Eli machar set, e o grande invisível, impronunciável, espírito virginal invocável, inominável, e o silêncio, e a primeira grande luz Armosel, o lugar dos autogêneses de vida, o Deus da verdade, e aquele que está com ele, o homem incorruptível Adamas, o segundo luminar Oroyael, o lugar do grande Set, e Jesus aquele que possui a vida, e aquele que veio e crucificou o que está debaixo da lei, o terceiro luminar David, o lugar dos filhos do grande Set, o quarto luminar Elelet, o lugar onde repousam as almas dos filhos, o quinto, Ioel, que preside sobre o nome daquele a quem será destinado a batizar com o batismo sagrado incorruptível que ultrapassa o céu. Mas a partir de agora, através do homem incorruptível Poimael, em consideração àqueles que são dignos da invocação, e as palavras de renúncias dos 5 selos no batismo da nascente da água viva, estes conhecerão seus recebedores conforme forem instruídos sobre eles, e eles saberão, ou serão conhecidos, por eles. Estes não irão de forma alguma provar a morte. A invocação. Ieuseu ou Eoa. Realmente, verdadeiramente, ó Esseus Mazareus Sedequeus, ó água viva, ó filho da criança, ó nome glorioso. Realmente, verdadeiramente, Aion ou o Aion existente, realmente, verdadeiramente, Ei, o existente aquele que vê os Aions. Realmente, verdadeiramente, quem é eternamente eterno. Realmente, verdadeiramente, Iaio, no coração, quem existe, o Aiei. O Eiusei, ou, filho para sempre, você é o que você é quem você é. Este seu grande nome, de sua arquitetura, está sobre mim, ó perfeito autogerado, que não está fora de mim. Eu vejo tu, ó voz que é visível para todos. Para quem será capaz de te compreender em outra língua? Agora que eu te conheço, me misturei com o imutável. Eu me armei com uma armadura de luz, eu me tornei luz. Pois a mãe estava naquele lugar por causa da esplêndida beleza da graça. Portanto, estendi minhas mãos enquanto elas estavam dobradas. Fui formado no círculo das riquezas da luz que está no meu coração, o que dá forma aos muitos gerados na luz a qual nenhuma queixa atinge. Eu vou declarar sua glória na verdade, pois eu te compreendi. Sou Yeside Aeois, ó Aion, ó Deus do silêncio. Eu te honro completamente. Tu és o meu lugar de descanso, ó Filho Ezezui, o informe que existe nos informes, que existe levantando o homem em quem tu me purificarás para a tua vida, de acordo com o teu nome imperecível. Portanto, o incenso da vida está em mim. Eu misturei com água segundo o modelo de todos os arcontes, para que eu possa viver convosco na paz dos santos, você que existe realmente e verdadeiramente para sempre. Conclusão. Este é o livro que o grande Sete escreveu, e colocados nas altas montanhas nas quais o Sol ainda não nasceu, nem é possível que assim o faça. E desde os dias dos profetas e dos apóstolos e dos pregadores, o nome nunca nasceu em seus corações, nem é possível que assim seja. E seus ouvidos não ouviram. O grande Sete escreveu este livro com letras em 130 anos. Ele o colocou na montanha que se chama Charachil, para que, no final dos tempos e das épocas, pela vontade dos divinos e autogênese e o pleroma inteiro, pela dádiva do amor paternal indetectável, impensável, pode surgir e revelar esta raça santa incorruptível do grande, o Salvador, e aqueles que habitam com eles em amor, e o grande, Espírito invisível, eterno, e seu Filho unigênito, e a luz eterna, e sua grande consorte incorruptível, e a incorruptível Sofia, e o barbelo, e todo o pleroma na eternidade. Amém. O Evangelho dos Egípcios. O livro secreto, sagrado e escrito por Deus. Graça, compreensão, percepção e prudência estejam com aquele que o escreveu, Eugnostos, o amado, no espírito, na carne. Meu nome é Gongeissus, e meus companheiros de luzes ascendem na incorruptibilidade. Jesus Cristo, Isus Estus, Filho de Deus, o Salvador, Istus. Escrito por Deus, é o livro sagrado do grande Espírito invisível. Amém. O livro sagrado do grande Espírito invisível. Amém.